Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre como juntar o casal de canários, ok? Vou mostrar para você aqui como é que eu faço aqui, como é que eu fazia lá atrás, como que eu lá no início, quando eu iniciei, como que eu fazia, tá bom? E vou pegar a gaiola ali, vou mostrar para você certinho aqui como que é a maneira mais correta de você iniciar aí no processo de acasalamento dos canários, para evitar brigas, evitar que a fêmea não aceite o machinho, ou que o machinho tenha algum problema com a fêmea, tá joia? Então dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações, e me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Atualizando para você rapidinho aqui o seguinte, tem filhotinho ali já nasceu filhotinho, tô colocando aqui, mais pra frente eu vou mostrar tudo isso, tá? Estou colocando aqui o pregador roxinho onde já tem um filhotinho, primeira gaiola que nasceu o filhotinho. Fiz ovoscopia ontem e graças a Deus tem uma quantidade boa de ovos cheios já. Fiquei muito feliz porque eu vi que vários canários machos já estão enchendo o ovo. Então, mais para frente também vou explicar tudo isso certinho para você, só dando um apanhado aqui de como está a minha criação nesse momento. Como eu vi já que fiz ovoscopia, vi que alguns machinhos aqui já estão enchendo o ovo, e aí fica mais fácil para eu trabalhar, porque eu já sei agora, uma fêmea está aprontando, eu pego aquele que já encheu o ovo com uma fêmea e vou passar na outra fêmea, se eu aproveito melhor agora no início da reprodução, até que todos estejam enchendo o ovo, beleza? Então, o que eu fiz aqui basicamente? Tá um machinho para duas fêmeas. Basicamente, então, um machinho para duas fêmeas vai ficar fácil trabalhar. Por exemplo, aqui tem um casal, lá aquela fêmea está chocando, aqui tem um casal, que essa fêmea que não botou ainda. Aqui, as duas fêmeas não botaram ainda, essa aqui está mais adiantada do que essa, então aqui o que eu faço? Metade do dia esse canário vai ficar com essa fêmea, na outra metade fica com essa aqui, e aí eu consigo passar o machinho nas duas fêmeas. Eu vou fazendo assim, a princípio eu vou trabalhar assim, um machinho para duas fêmeas. Depois eu vou ver qual machinho que está enchendo o ovo, qual que não está enchendo o ovo, vou tirar aqueles que não estão enchendo e vou trabalhar somente aqueles que estão enchendo o ovo, e eu começo a fazer aqueles acasalamentos que eu desejo fazer aqui no meu plantel, beleza? É o seguinte, vamos pensar lá atrás, quando eu comecei. Quando eu comecei lá atrás, geralmente tinha dois tipos de maneiras que eu via o meu pai criando. Meu pai tinha um casal, um machinho pintado, uma fêmea cenourinha, que ele deixava o ano todo. O ano todo aquele casal ficava junto. Então não tinha meio que época de reprodução para esse casal. Aquele casalzinho ali, meu pai tirava muitos filhotes desse casal. Então, eu me lembro que teve um ano que ele tirou, não sei certinho se foram 24 ou 27, agora me fugiu a memória, mas só no ano ele tirou, não sei se 24 ou 27 filhotes só desse casal. Então, aquilo ali eu ficava impressionado, né, com a quantidade de filhotes que o mesmo casal tirava. Então, esse casal ficava junto a temporada todinha, o ano todinho. Então, eles reproduziam, depois entravam em muda e depois já começavam a reproduzir de novo. Já não tinha nenhum período de manutenção, basicamente. Nós já acabava a muda ali rapidinho, já estava reproduzindo de novo. Então, como eu falei, não tinha meio que um período de reprodução para esse casal, não, ok? Tinha outros canários que meu pai deixava na gaiola separado. Meu pai deixava alguns canários separados na gaiola, depois ele pegava algumas sementes, geralmente as filhotinhas ele vendia tudo, ele vendia os machinhos, os filhotes, né? Vendia praticamente tudo, ficava com um ou outro machinho ali para cantar. Depois, quando chegava mesmo que ele estava vendo que era o período de reprodução, os outros colegas dele ali, que os passarinhos reproduziam lá, aí ele pegava algumas fêmeas e colocava e levava para poder minha filha. Aí ele pegava algumas fêmeas com esses amigos lá e colocava para chocar com aqueles machinhos que ele tinha separado ali, ficava cada um na gaiola, às vezes comprava um casal, às vezes comprava um machinho de outro, ou fazia uma catira, né? Trocava um que ele tinha com o outro e tal, então meio que ele fazia assim. E aí, o que ele fazia? Ele chegava e juntava, né? Ele não tinha muitas gaiolas, então ele chegava e juntava o machinho com a fêmea ali. Ele chegava, tinha um machinho na gaiola, ele chegava, botava a fêmea, na maioria das vezes eram os machinhos que estavam na gaiola, aí ele chegava com a fêmea, colocava na gaiola ali, aí brigou, ele ia observando essas coisas ali e deixava o pau quebrar, né? Não tinha muito conhecimento, e aí tinha casal que reproduzia, tinha casal que não reproduzia, e assim seguia a criação dele. Quando eu comecei a criar, aí eu sou um cara muito metódico.
Só que, com o passar dos anos, eu fui aprendendo na prática da criação que existem algumas coisas que são meio que mitos, ok? A gente traz muita coisa do que a gente observa, que a gente aprende nos nativos, a gente acaba trazendo para a criação dos nossos pássaros aqui, no meu caso aqui, no canal de cor, a gente acaba trazendo muito isso para cá. Lá no nativo, existe aquela coisa de que a fêmea fica em vários acasalamentos, o trabalho é feito assim. A fêmea fica na gaiola, essa gaiola já tem uma abertura, né, ela já tem uma abertura, chega-se com a gaiola do macho, abre-se aquela abertura, né, de ambas as gaiolas, o machinho vai lá, ele acasala com a fêmea e volta para a gaiola dele. Então, ele geralmente acontece isso, né? E grande parte dos acasalamentos são feitos nos nativos, é assim que o pessoal faz, ok? Então, se ficar ali, a fêmea, às vezes corta o machinho couro, às vezes não aceita, né? Não vai para o ninho, alguma coisa assim. Então, geralmente é feito dessa forma. Lógico que existem exceções, mas geralmente é feito dessa forma. Tá lá o machinho na gaiola, a fêmea, as fêmeas, né? Então o criador chega com aquele machinho e vai passando nas fêmeas ali, ou na fêmea, ele vai passando ali, o machinho vai lá, acasala e volta para a gaiola dele. Como eu acredito que a gente trouxe muito isso para os nossos pássaros, o que acontece? Lá atrás, o que eu fazia? Eu deixava o machinho numa gaiola, a fêmea na outra. E colocava uma grade divisória aqui, porque a fêmea não podia ver o machinho. Na minha cabeça era assim, eu via outros criadores fazendo isso. Então a fêmea não podia ver o machinho. Ela podia escutar ele cantando, mas não podia ver esse machinho. Então a gente colocava uma grade cega aqui, uma grade aqui, que tampava aqui, a fêmea não via o machinho não via a fêmea. Aí a gente deixava aqui por um período, depois a gente tirava essa chapa, e aí eles começavam a se ver, e aí eles começavam a trocar comida e tal. Beleza. Isso lá atrás, quando eu tinha gaiola que não tinha nada a ver e tal. Hoje nós temos gaiolas que são próprias para gaiolas criadeiras, né, que são próprias para isso. Então a gente tem gaiolas que tem divisória, você consegue colocar um pássaro de um lado, um machinho do lado, a fêmea do outro, coloca a grade. Ele tem grade cega, tem a grade que você consegue colocar ali também para separar para um não ver o outro. Tem outras grades que você consegue colocar para que esse casal daqui não veja a gaiola desse casal daqui, que não veja esse casal daqui, que não veja. Então, tem criador que faz isso, né? Cada gaiola fica meio que individualizada ali. Aquele casal, eles só se conhecem, eles escutam os outros pássaros, mas eles não veem os outros pássaros do lado, ok? Eu fiz isso também, por muito tempo eu fiz isso também. Eu usei a chapa aqui no meio, fazia esse processo de deixar o machinho pelo menos uns 15 dias, né? E a gente deixava namorando, tá joia? Então deixa eu já adiantar aqui, como você pode fazer esse trabalho? Você pode fazer isso, ok? Se você tem um casalzinho, 5 casais, 10 casais, você pode fazer esse processo. Deixa uma gaiola do lado da outra, né? Um machinho, que você vai usar esse machinho, vai usar essa fêmea, então deixa o casalzinho ali, uma gaiola do lado da outra. Quando você começar a perceber que a fêmea está se aproximando, que o machinho está se alimentando e está tratando dela pela grade ali, quando você começar a perceber que o machinho está cantando e a fêmea está abaixando, né, pedindo gala para ele, aí é sinal que você pode soltar o casal já. Você já pode juntar o casal. Tá, já? Então, a maneira mais fácil de você aprender é essa. Você deixa um pássaro de um lado, o macho de um lado, a fêmea do outro, vem, coloca eles para poder ir se adaptando, ir se acostumando. Quando você começar a perceber isso, poxa, você colocou material, né? Colocou aqui a juta, colocou aqui igual coloquei o sisal, colocou ali, a fêmea já começou a puxar, já começou a levar para o ninho. Então, e o machinho está cantando bem, o machinho está bem ativo, você pode... Já é um momento que você pode já colocar o casal. Aí você pode juntar e fica observando. Pô, a fêmea aceitou o machinho, bacana. A fêmea aceitou, beleza, legal. Poxa, a fêmea não aceitou. A fêmea, na hora que você coloquei o machinho lá, a fêmea partiu para cima dele, o machinho ficou no fundo da gaiola e tal. Aí você vai observar. Está acontecendo muitas vezes, a fêmea está muito agressiva, tira o machinho, porque pode acontecer dela acabar matando ele. O bicho pode estressar, ela pode não deixar ele comer. Então, assim, observe isso, tá? Observe bastante isso.
No caso dessa fêmea aqui, por exemplo, é uma fêmea muito masculinizada. A máscara dele é gigante. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. A máscara dessa fêmea é gigante, olha. Ela é muito masculinizada. Essa que está no puleiro é a fêmea, olha. O macho está na grade aí e a fêmea é aquela ali, ó. Olha o machinho aí, bonito demais, né? Olha que coisa maravilhosa. Nossa, que coisa linda. E a fêmea, olha o tamanho da máscara da fêmea. Então, essa é uma fêmea muito masculinizada. O primeiro machinho que eu coloquei com ela ali, que é o machinho mais branquinho, para essa fêmea, tinha que ser o machinho mais branquinho, que é o que está ali, ó, na gaiola 32. Só que eu botei ele lá, ele cortou ela no couro. E olha que sacanagem, porque ele é pai do filhotinho que está aqui. Então ele já está enchendo o ovo, já foi para outra gaiola lá, outra fêmea, beleza, aceitou ele. Eu precisava usar ele nessa fêmea também, que ele é o machinho mais branquinho, mais clarinho. E aí o que acontece? Ela cortou ele no couro. Não dá, não posso. Por quê? Eu preciso usar ele nas duas ali. Se eu deixo ele que ele estresse acaba morrendo, eu vou deixar, eu vou precisar de um outro pássaro para passar naquelas fêmeas ali. Tá, já? Então botei um outro macho lá, aí esse machinho, em vez da fêmea partir para cima dele, ele partiu para cima da fêmea, então ela aceitou ele. Aquele machinho ali, ela provavelmente vai aceitar ele com mais facilidade. Então, observação. Tá, já é? Então você pode fazer isso, é o namoro, né, que a gente chama. Qualitar, cadê a chapa cega? Por que você não usa mais? Porque é o seguinte, com o passar dos anos, lá atrás eu aprendi a montar casais. Então eu montava casal, né? Pegava um machinho, juntava com a fêmea, aquele ali era o casal. Quando a gente começa a criar, pensando na evolução do plantel, você começa a pensar, pensando em melhoramento genético, o que acontece? O que acontece é que se existe um machinho que é muito bom, por exemplo, esse machinho aqui, ó, você vai lembrar dele. Lembra que eu falei que eu gosto muito dessa fêmea? Pois é, esse machinho aqui, ó, é o 260. Ele é um adulto que chocou no ano passado. É um machinho fantástico que eu tenho aqui, um dos melhores machinhos que eu tenho aqui. Eu tirei muitos filhotes bons com ele ano passado. Então é o seguinte, é um machinho muito bom. Eu quero usar ele uma quantidade boa de fêmeas aqui. O que eu fiz? Eu peguei ele primeiro e eu não podia botar ele com essa fêmea. Essa fêmea é uma das melhores que eu tenho. Peguei ele, coloquei com essa fêmea aqui, ó, que é uma fêmea que é uma fêmea adulto. É uma fêmea adulto que está com 3 ovinhos ali, os 3 estão cheios. É uma fêmea adulto que ela é muito boa, mas ela é um pouco inferior a essa daqui. Então, até pelo fato dela ser adulta, botei ele com ela já reproduziu. Então, eu botei esse machinho com ela. O que aconteceu? Fiz a ovoscopia ontem, os ovos estão cheios. Como eu gosto muito dele, já confirmei, poxa, beleza, ele está enchendo o ovo. Então, eu trouxe ele para colocar aqui. Falei, tá, você colocou a chapa cega, você colocou isso para namorar? Não. Eu simplesmente peguei ele e coloquei aqui dentro da gaiola. Falei, tá, e se a fêmea começar a bater nele? Aí eu tiro, posso colocar ele, por exemplo, eu vou usar ele nessas duas fêmeas aqui, ó. Vou usar ele tanto aqui quanto aqui. Aqui tá com ovinho cheio já, não é dele, é de outro pássaro que eu já coloquei em outra fêmea, mas daqui para frente eu vou usar ele nas duas, porque eu quero ter de filhote dele com essas fêmeas. Não coloquei para namorar da maneira que eu estou te falando. Existe um processo. Então, lá atrás eu fazia casal, montava casal. Agora eu não quero montar casal mais não. Eu quero pegar esse machinho que é muito bom e usar ele no máximo de fêmeas possíveis, para que eu possa ter uma quantidade grande de filhotes dele, com uma variedade de fêmeas, para que eu consiga olhar depois, poxa, esse machinho com essa fêmea, vamos supor que eu use ele em 3 fêmeas. Pô, ele com a fêmea 1, 2 e 3. Ele com a fêmea 1 tirou filhotes medianos. Com a fêmea 2 tirou filhotes bem bacana. Com a fêmea 3 tirou filhotes excepcionais. O que eu vou fazer no próximo ano? Eu vou continuar com essa linhagem dele com a fêmea da gaiola 3. Um exemplo. Então, tá vendo que eu não fico fazendo muito esse negócio de namoro e tal. Com o tempo, eu não quero montar casal. Eu quero usar pássaros
que me comprovam aqui, na prática, que eles conseguem transmitir boas qualidades, boas características. Tá joia? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o nosso assunto. Eu quero, então, fazer com que esse machinho aceite a fêmea. O melhor processo para você que está iniciando é fazer essa questão do namoro que eu expliquei. Com o tempo, você vai ter esse feeling, você vai ter essa capacidade de perceber. Poxa, essa jogada, joguei com a fêmea inferior, encheu o ovo, opa, vai para a sua fêmea. Ah, mas namoro, não sei o quê. Poxa, eu estou aqui o tempo todo. A grande maioria do tempo eu estou aqui, então eu estou observando, tem essa questão também. Você consegue ficar em casa o dia todo? Para poder, grande parte do trabalho que você desenvolve é dentro de casa, para você poder observar esse tipo de coisa. Então é o seguinte, tem que observar. Imagina você junta o casal ali, sai para trabalhar, à noite quando você chega, o machinho está no fundo da gaiola porque a fêmea bateu tanto nele que ele acabou morrendo. Ou ele está estressado porque a fêmea não deixou ele comer, não deixou ele beber água. 2 dias depois você vai ver ele morto lá, porque o bicho estressou tanto que nem água ele bebeu. Tá joia? A fêmea não deixou. Então, tudo isso você tem que observar. Existe a minha realidade e existe a sua realidade. Por isso que eu estou passando os 2 pontos de vista. Como que eu fazia lá atrás? Como que eu aprendi? Beleza. Depois que eu me especializei, depois que o tempo veio trazendo um pouco mais de bagagem para mim, como que eu faço? Ok? Qual que é o modelo certo? Existe um modelo certo? É colocando a grade, deixando o casal namorar 15 dias, existe ou simplesmente pegando o machinho aqui e soltando ele na outra gaiola. Existe um modelo certo? Não é que existe um modelo certo e um modelo errado. Existe um modelo que mais se adequa à sua criação aí, à sua maneira de criar, ok? À sua condição de criar. Se você consegue criar deixando ali o casalzinho namorando, beleza, bacana, bom demais. Vai ser muito legal para você. Com o tempo você vai aprender que não tem muito disso, ok? Você consegue pegar, até porque eu já conheço o meu plantel. Eu sei que a grande maioria, o que acontece? Na verdade, por que hoje eu consigo fazer esse tipo de coisa? Porque com o tempo, a gente vai selecionando no plantel aquelas aves que têm essas boas características. Lembra que eu vou falando isso para vocês? Vocês vão vendo isso aqui na prática, você vai vendo isso aqui na prática. Aquelas fêmeas que botam poucos ovos, aquelas fêmeas que não tratam de filhote, aquelas fêmeas que botam, mas não vão para o ninho, essas fêmeas a gente vai tirando elas do plantel. O que a gente vai mantendo no plantel? Fêmeas que estão dentro de um padrão bacana para poder dar sequência no melhoramento genético das minhas aves e que tenham boas características reprodutivas. Então, se você vai melhorando o seu plantel nesse quesito também, a tendência é você diminuir a quantidade de passas que vão ficar brigando, né? Em vez de acasalar, vão ficar brigando, de fêmeas que vão botar poucos ovos, de machos que vão ficar comendo ovo, né? Ficar bicando ali, quebrando o ovinho. Então a gente vai tirando isso do plantel com o tempo. Lá atrás, eu não tinha essa capacidade. Eu não tinha nem a quantidade adequada de pássaros para fazer isso. Então eu tinha que me virar com aquilo que dava para fazer. Então era melhor eu fazer essa questão do namoro, tudo isso. Mas hoje, você pode optar. Pô, eu estou bem no começo, falei, tá, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um namoro da maneira que você indicou aí. Vou colocar a chapa, né? Vou deixar o machinho cantando para a fêmea. Depois eu vou tirar essa chapa. Depois de uma semana, eu vou tirar essa chapa. Vou deixar mais uma semana, uns 15 dias, eles namorando ali. Depois eu vou soltar o casal. Depois eu vou juntar o casal, né? Colocar o machinho junto com a fêmea. Beleza, bacana, faça esse processo. Qualidade, eu estou acostumado com minha criação. Já faço assim, já faço assado. Pô, dá para eu fazer da maneira que você faz aí, tá joia? Muitos criadores antigos começaram a me questionar. Pô, Qualitá, mas você não coloca chapa, essas gaiolas, um casal fica vendo o outro, não briga não? Igual, por exemplo, o pessoal fala, essas gaiolas 24 comedores, elas não têm a grade divisória aqui. Pô, como você faz seus filhotinhos? As fêmeas não debicam os filhotinhos, não? Poxa, algumas fêmeas debicam sim. Eu tenho produto aqui que eu borrifo no filhotinho, que a fêmea, ela perde o interesse de ficar debicando o filhotinho. Então, assim, são estratégias que você vai montando, que você vai se acostumando, né, à sua criação, e aí você vai tendo que driblar
esses problemas que vão acontecendo, tá joia? Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem no telefone que está aqui na descrição desse vídeo. Não sai do vídeo, não, tem outra coisa para te falar. Que aí a gente explica o que você vai fazer para poder participar com a gente e conseguir anilhas para os seus pássaros, tá joia? E aqui, ó. Aqui, ó, é a planilha de criação. Aqui, ó, todos os casais eu já anotei aqui, ó. Todos os machos e a fêmea já estão anotados aqui, ó. Isso aqui, ó, eu disponibilizo para você de graça, para você acompanhar aí também, ó. Aqui, ó, aqui tem Canário Qualitá, criando com qualidade, planilha de criação 2024. Já viu que todas as gaiolas estão enumeradas certinho, né? Da 1 a 40. Então tá aqui, da 1 até a 40 tá aqui, ok? Então tá aqui a fêmea, qual que é a fêmea, qual que é a cor da fêmea, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta posturas. Ok? Deixa eu te mostrar aqui. Aí, ó. Então tem ali, ó, qual que é o macho, né, da primeira postura. Tá vendo que cada postura tem um macho, pode ser um macho diferente? Então eu anoto aqui a anilha da fêmea, aqui a cor da fêmea, o número da gaiola, qual que é a anilha do macho, que dia que botou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ovo, o início da choca, que dia que é a ovoscopia, o nascimento, quantos ovos brancos ou perdidos, quantos filhotes, que dia foi a separação dos filhotes, aqui as observações. Fêmea trata bem, fêmea não tratou do filhote. Todas as observações eu vou colocando aqui, ó. Filhotinhos nasceram fracos. Aí eu vou anotando tudo aqui, ó. O macho ajudou a tratar. Todas essas observações eu vou colocando aqui. Tá? Já no final, eu coloco aqui no final da temporada, eu coloco aqui a quantidade de filhotes e faço um resumo aqui de como foi a reprodução dessa fêmea. Coloco geralmente aqui embaixo. Aí no ano seguinte, quando eu vou selecionar os pássaros, eu tenho uma percepção de gaiola por gaiola, fêmea por fêmea, macho por macho. Tá joia? Isso aqui eu disponibilizo para você de graça. É só você entrar no grupo do WhatsApp Amigos do Qualitá. É no Telegram, você tem que baixar. Se você não tem o Telegram no seu telefone aí, baixa o Telegram no seu telefone, clica no link que está aqui na descrição, aqui na descrição, vira do celular, vai ter um mais assim, você clica em mais, você vai baixando no seu telefone do clube, aí você vai baixando assim, tem lá o link do Telegram, do grupo do Telegram, você entra lá que isso aqui está disponível de graça para você poder fazer aí também, isso aqui e a planilha para você anotar filhote por filhote, beleza? Estou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.